Num certo dia, Miyamoto Musashi foi chamado para um programa de televisão. Ter o suposto clone do lendário espadachim, clonado na era atual, atiçava a curiosidade da mídia. Porém, as perguntas tendenciosas, provocativas, ele era o lendário espadachim mesmo ou ele era apenas uma farsa? Tudo isso irritava Miyamoto e o resultado era óbvio. O entrevistador foi cortado por seu corte ilusório, até que uma ordem legal foi dada. Miyamoto agrediu um jornalista. A polícia precisava buscá-lo. Na mansão de Tokugawa, a polícia chegava até lá. Eles explicavam para Tokugawa que eles vieram prender Miyamoto por causa daquela agressão. Tokugawa se fazia de bobo e dizia que ele estava lá, ele viu tudo o que aconteceu. O espadachim sequer encostou um dedo naquele entrevistador, então como queriam prendê-lo? Ele dizia que o problema era que Miyamoto se recusou a ir prestar depoimentos para a polícia, e isso os incomodava. Porém, nessa hora, galera, num piscar de olhos, Miyamoto Musashi estava atrás de Tokugawa. Com as suas duas espadas, ele dizia: "Então vocês vieram me pegar? Saibam que eu vou correr e eu vou me ocultar dos seus olhos. Porém, quando eu aparecer, eu vou cortar." Os poucos policiais que ali estavam se assustavam, eles saíam correndo para se preparar para o que poderia acontecer. Miyamoto começava a caminhar e falava: "Já começou, Tokugawa, isso para mim é guerra." Seu anfitrião tentava pará-lo, ele dizia que fazer frente à polícia traria consequências. Lá dentro, ele poderia protegê-lo na sua residência. Ali dentro, ele era livre para fazer o que bem entender. Porém, se ele saísse, o pior poderia acontecer. Lá fora, ele não tinha jurisdição nenhuma, era o governo japonês quem mandava. Musashi sorria e falava que ele era muito gentil, ele se ajoelhava e o abraçava. Miyamoto se virava e ele estava pronto para a guerra. Vários carros e policiais o aguardavam lá fora. O inspetor da polícia de Tóquio ia na sua direção e dizia que nunca viu um homem como Miyamoto. Porém, as suas opções eram as seguintes: ele iria ir com a polícia e entraria no carro. E ele não precisava nem se segurar, ele poderia fazer o que bem entender. Ele iria acontecer isso e pronto. Miyamoto olhava para o céu e de repente, galera, a sua aura começava a sair. Ele dizia: "Se você quer me prender, então venha me pegar." O inspetor o olhava e falava: "Sr. Musashi, se sinta à vontade para confiar nas suas espadas, mas saiba que você irá transformar toda a nação na sua inimiga." Miyamoto ficava em silêncio e ele fazia um sorriso maligno. Ele perguntava: "Se isso acontecer, será que vai ficar tudo bem para vocês?" Com a sua aura saindo, ele continuava: "Mesmo se eu destruir toda a sua nação, isso vai ficar tudo bem para vocês?" O detetive o olhava e dizia: "Você é interessante." Ele erguia sua mão e os policiais iriam capturá-lo. Com bastões longos, eles tentariam contê-lo. Atrás, policiais armados faziam a contenção. O inspetor alertava: "Se você sacar a sua espada, iremos atirar para matar." Miyamoto sorria e dizia: "Se você vê isso acontecendo, por favor, siga em frente." Nessa hora, galera, um corte nos bastões acontecia, sem que os policiais tivessem reação. Miyamoto os olhava guardando a sua espada e dizia: "Vamos lá, não iriam atirar?" O inspetor falava pro seu policial o seguinte: "Galera, atire nas pernas dele, porém não erre. Se você errar, ele irá te matar." O policial apontava a arma, porém nesse instante, galera, a parte quebrada do bastão era jogado no rosto do policial. Miyamoto disparava e num instante o olho do inspetor era acertado com a falange do dedo do espadachim. O seu olho era destruído. Miyamoto erguia os braços e os policiais atacavam com os bastões para contê-lo. Porém, em um único giro, todos eram cortados ilusoriamente. O inspetor dizia que seu olho estava esmagado. Ele e dois policiais olhavam para trás e lá estava Miyamoto os observando. O inspetor contava no futuro que aquele homem derrubou os 3 caras num instante. Todos disseram que suas cabeças voaram, mesmo sem ter espada na sua mão. Porém, como todos já sabem, eles são da polícia, eles precisam seguir em frente, não importa quem seja seu oponente. Ele contava que outros 5 policiais grandes foram tentar conter Miyamoto. Eles tentaram atacar todos juntos, porém, num instante, todos foram acertados e Miyamoto saía de lá, deixando toda a força-tarefa no chão, exceto o inspetor. E desde então, ele seria caçado. No outro dia, a casa de Tokugawa era cercada. A mídia divulgava sobre o ocorrido.
o homem que se intitulava Miyamoto Musashi derrotou um esquadrão da polícia, e agora seus rastros estavam sendo seguidos. A investigação seria ampliada e ele sem dúvida seria contido. O jornalista continuava: o homem que se intitula Miyamoto Musashi reviveu na era moderna. Para onde ele irá? O que ele fará? Quem realmente é esse homem? Em casa, Baki assistia aquele alvoroço. Ele se lembrava que Motobi havia o alertado sobre o perigo daquele homem que estava totalmente separado do mundo moderno. Ele não tinha percebido isso da primeira vez que o viu. Porém, agora ele entendia que Miyamoto não iria se submeter às leis dessa era. Tudo o que importava era o seu Bushido, o seu caminho de guerreiro. Esse homem está na era moderna. Mesmo em meio às pessoas, ele é sozinho, ele não tem família, parentes, amantes ou amigos. Essa era não pertence a ele. Ele se moveu da era Sengoku, de 400 anos atrás, até o presente momento, para o mundo moderno. Ele é um homem extremamente solitário. E debaixo de uma ponte, Miyamoto fazia fogo e aguardava. Ele sentia algo estranho à distância e um homem chegava. Era o inspetor que o caçava. Lá Miyamoto reconhecia e o inspetor parava na sua frente. Ele o alertava: Miyamoto, você está cercado por 100 homens fortes e armados. Você pode ser realmente o verdadeiro Miyamoto Musashi, como você disse. Porém, isso que está acontecendo é algo que você não pode vencer. Você segue a arte da guerra, correto? Então a decisão correta é se render. Miyamoto pegava suas espadas, se levantava e dizia sorrindo: eu já te falei isso antes, venha me pegar. O inspetor insistia para ele se render, porque o espadachim mais forte da história seria tratado como tal. O uso da força não seria maneirado. Então ele dizia: se renda. Ele se virava e ia um pouco para trás. Novamente, ele virava apontando um revólver. Ele dizia: eu sou detetive há muito tempo e eu nunca fiz as coisas dessa maneira, mas eu posso te garantir que eu vou te acertar dessa distância. Coloque suas espadas no chão. Miyamoto olhava aquilo e o som da fogueira era a única coisa que ambos ouviam. Até que Miyamoto falava: eu nunca ouvi seu nome. A cena cortava para o batalhão de 100 policiais, onde o capitão da operação dizia para os seus homens que quem eles caçava se intitulava Miyamoto Musashi. Ele dizia: estamos a 30 metros de distância dele. Devemos se manter a uma distância próxima, sem fazer o mínimo de barulho. Assim que recebermos o sinal do inspetor. E nessa hora, galera, quando ele estava falando, ele escutava um barulho. Ele se virava e ele gritava para todo mundo avançar. Ao chegar perto, Miyamoto saía das sombras e vinha em direção ao esquadrão. Miyamoto jogava algo, o capitão segurava e era um revólver fatiado no meio. O espadachim dizia que aquela pistola era do inspetor. O capitão começava a ficar irritado com o que poderia ter acontecido com o seu chefe. Mas Miyamoto interrompia e dizia: a partida foi apropriada. O inspetor Otsuka sacou antes de mim, porém não importa. E nessa hora, galera, o corpo cortado no meio do inspetor era mostrado. E Miyamoto continuava: foi uma boa partida. O capitão se irava e Miyamoto friamente continuava a falar: ele me desafiou e eu apenas o cortei, nada mais e nada menos. E eu os alerto: eu não pretendo me render ou te obedecer. Então o que você fará, capitão? Um flashback de momentos antes nos era mostrado como um inspetor foi cortado. Miyamoto dizia novamente que ele nunca tinha escutado o nome do inspetor. E o olhava e dizia: então você quer saber meu nome? Você acha que você vai me cortar? Miyamoto dizia que o que ele falava era estranho. Se alguém aponta uma arma para ele, cortar é algo natural, já que ele está sendo ameaçado. O inspetor falava: Miyamoto Musashi, planejando sacar sua espada contra mim. Otsuka, que honra que eu tenho. O espadachim dava um passo e o inspetor alertava: mais um passo e eu vou atirar. Coloque suas espadas no chão ou desembanhe, porém eu irei atirar. O que vai ser? Miyamoto dizia que ele escolhia desembanhar e cortar. Ele continuava: eu vou sacar minha espada. Caso consiga me ver, por favor atire se puder. Ele contava 1, 2, 3 e Miyamoto não estava mais na sua frente, ele desaparecia. O disparo ocorria. Porém, era tarde demais. O inspetor estava sendo cortado no meio, no momento do disparo. Seus dedos e arma eram cortados. O inspetor o via
Porém, nessa hora, o seu corpo aberto caía no chão. O flashback acabava e 3 policiais apontavam suas armas para Miyamoto. O capitão dizia que já que ele não planejava se render, ele iria experimentar balas de borracha condensada. Talvez ele não soubesse o que era isso. Era como se um arremessador profissional jogasse uma pedra. Mas ele falava, mas espera aí, você também não vai entender o que é isso. A hora de Miyamoto saía e o capitão continuava. Já que você quer sacar a sua espada, você vai ficar gravemente ferido. Nessa hora, 3 disparos aconteciam. Miyamoto olhava aqueles projéteis chegar perto dele e num instante ele sacava. Os 3 projéteis eram cortados no meio. Ao cair no chão, os policiais se espantavam como aquilo era possível. Ele cortou 3 projéteis num instante. Miyamoto guardava sua espada e falava: flechas eram mais rápidas do que isso, mas vamos lá. Ele começava a caminhar e o capitão mandava todo mundo abrir caminho. Ele dizia: preparamos algo que você não pode cortar. Não importa o quão bom espadachim você seja, você não vai cortar isso no meio. Ele saía do caminho e gritava: agora! O caminhão atrás lançava um jato de água. Miyamoto olhava aquilo e disparava para frente. Num instante, ele aparecia na frente do caminhão. Ele saltava e cortava no meio. O caminhão era fatiado, Miyamoto se virava e o choque do esquadrão era enorme. O espadachim perguntava: o que foi? Vocês não vão me capturar? Ou vocês perceberam que não importa o que façam, vocês não vão conseguir me conter? O inspetor dizia que ele estava realmente impressionado, porém eles não iriam desistir. A armadura que eles usavam era muito superior das armaduras da Era Sengoku. Os números estavam ao nosso favor. As lendas diziam que Miyamoto enfrentou dezenas de homens ao mesmo tempo. Porém, isso é apenas um mito. Contra essa realidade, ele perguntava: o que você fará, Miyamoto? O espadachim começava a gargalhar e dizia: mesmo em grandes números, nenhum de vocês como indivíduo conseguirão se mover. E eu sei que vocês estão pensando, nossos equipamentos, armaduras, a confiança nos números. Não somos páreo para esse inimigo à nossa frente, mesmo com tudo isso do nosso lado. Isso é a intuição dos fracos. Miyamoto gritava com eles: o que é isso? Todos se assustavam. O capitão pegava um taser nessa hora e disparava. Musashi era acertado em cheio. O choque era tão agressivo que os ossos de Miyamoto eram mostrados. A gente percebia que a estrutura óssea de Miyamoto era anormal. O narrador explicava sobre armas de choque. Uma arma não letal, onde um fio de 6,3 metros é disparado. A ponta é capaz de perfurar até 5 centímetros de roupa e descarregar 50 mil volts de energia. Manter o gatilho pressionado significa que a descarga elétrica irá continuar enquanto você segurar. Mas o que acontecia ali era diferente. O teaser preparado pelo superintendente Iwama era diferente, um modelo especial. Afinal, seu oponente era Miyamoto Musashi. Seu cabo não era de 6,3 metros, era de 10 metros. O padrão usado nos teasers de 50 mil volts foi aumentado para 500 mil volts. Aquilo estava longe de ser uma arma não letal. O tempo passava e a descarga continuava sem parar, até que Miyamoto caía no chão e o capitão continuava sem parar. Ele não iria soltar o teaser. Os soldados pediam para o seu capitão parar, ou ele iria acabar matando o espadachim. Um tempo se passava e Miyamoto estava lá, deitado. Ele exalava um cheiro de queimado. Os policiais o cercavam e eles falavam que Miyamoto era bem grande. Eles verificavam o seu pulso e a equipe médica era chamada. Porém, galera, em meio àquela multidão, bem calmamente, Miyamoto falava: então seu nome é Iwama. Agora eu sei disso. Ele abria os olhos e se levantava cortando o teaser. Ele perguntava: Iwama, isso é algum tipo de veneno? Eu nunca estive tão envenenado. Quando a sua flecha me tocou, eu fiquei dormente, porém, eu já me recuperei. Nessa hora, o capitão Iwama se mijava e Miyamoto continuava: Iwama, eu não posso suportar essas suas artes das trevas. Ele cortava e a cabeça do capitão caía. Miyamoto olhava para o céu e falava: que lua adorável! Todo mundo gelava. O chefe daquela operação foi morto pelo mestre espadachim num instante. Ninguém conseguia se aproximar daquele homem. Miyamoto guardava sua espada e continuava a admirar a lua.
até que ele alertava os homens que quando a lua estava tão clara daquela forma, ele sentia mais vontade ainda de cortar. O caminho nessa hora se abria pouco a pouco, os homens recuavam e Miyamoto continuava. Vocês são uma força que perdeu a cabeça, não podem mais ser chamados de exército sem um líder. Seus números aqui não valem nada. Miyamoto disparava e num instante ele estava na frente de um soldado dizendo: vocês são apenas 100 indivíduos. O escudo do homem era cortado em inúmeros pedaços. Ele falava: olhem, cuidem desse que partiu. Miyamoto olhava para o céu e voltava a admirar a lua. De repente ele gritava para os homens se dividir. O batalhão inteiro se abria e ele começava a passar. Porém, essa ação traria muitas consequências. Seu próximo inimigo seria a nação. Afinal, tinha um inimigo à solta que superava toda a força policial e os esquadrões de choque. Então, o próximo passo seria usar equipamento militar voltado para a guerra. Uma guerra iria acontecer contra Miyamoto Musashi. Galera, ativem o sininho aí. Se inscrevam no canal, eu conto com seu like, porque amanhã já vai sair esse vídeo. Então, arrebentem aí. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.